Continuando então, no capítulo 24, quando nós estávamos falando a respeito do anticristo, quando ele vai se manifestar em Jerusalém, ele vai se manifestar na Judéia. Então, depois que Jesus ele fala sobre o anticristo aparecer e o momento da grande aflição, como jamais houve, ele vai falar então sobre coisas que acontecerão pouco antes da sua vinda. Ainda é o momento da tribulação. Ele diz assim, ainda em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 23, depois ele falar da grande aflição, ele fala, então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Muita gente vai pensar que Jesus está repetindo as coisas que ele falou em versículos anteriores, quando ele fala de falsos cristos que apareceriam e enganariam a muitos. Mas, veja bem, aqui existe uma diferença muito grande. Quando ele fala em versículos anteriores que outros cristos apareceriam, ele fala no versículo 5, e virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ele para por aí. Virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Coisas que aconteceram já durante toda a história da igreja. Outras pessoas se levantaram dizendo ter a revelação de Deus, ser o próprio Cristo, ser um emissário, enviado, ungido de Deus. E enganaram muitas pessoas. Todo o tempo da história isso aconteceu. Não tem nada de novo ali. Aqui tem algo de novo, que ele vai dizer o seguinte, que esses farão tão grandes sinais, esses falsos cristos, esses falsos profetas, esses que virão, que os outros vão apontar dizendo, não, lá vai o Cristo, lá vai o Cristo. Esses farão tão grandes sinais que, se possível, enganaria até os escolhidos. Coisa que ele falou pouco antes, quando ele disse que se aquele tempo não fosse abreviado por causa da grande aflição, se não fosse abreviado esse tempo de aflição, até os escolhidos se perderiam. E aqui ele está falando, olha, esses falsos cristos, eles, se possível, eles enganariam até os escolhidos, que são esse grupo de pessoas para quem a tribulação vai trabalhar em cima deles. A perseguição será em cima desse grupo de pessoas. Esses são os escolhidos da tribulação. Esses por quem Jesus vai abreviar o tempo para que eles não se percam e não será possível que o anticristo engane a estes aqui. Não só o anticristo, esses falsos profetas que se levantarão. Porque, como diz ele, versículo 25, eis que vô-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque ele fala sobre estar no deserto e estar no interior de casa. Porque estar no deserto, estar dentro de alguma casa, dentro de algum templo, dentro de algum lugar, estar confinado, serão coisas de falsos cristos. O verdadeiro Cristo não estará no deserto, ele não estará confinado. Como ele estará? Ele está anunciando como reconheceremos o Cristo verdadeiro quando ele vier. Ele fala assim no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele aparecerá para todos de uma só vez. Do Oriente ao Ocidente, todos o verão. Não é preciso que alguém vá a algum lugar específico. Muito menos ao deserto, muito menos dentro de uma casa ou um templo. Ele vai aparecer e todas as pessoas verão. E aí ele finaliza esse ponto, o versículo 28, dizendo, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. E muita gente não entende esse texto. De que Jesus está falando? Ele é o cadáver? O que são as águas? O que são as aves? Que referência é essa que ele está dando? E na verdade essa referência está em Apocalipse. É algo que João ainda vai escrever, mas ele está vendo as coisas acontecendo. E João escreve em Apocalipse
no capítulo 19, ele fala no versículo 11: e vi o céu aberto, e eis o cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. De quem que ele está falando? Ele está falando sobre Jesus, ele está falando da vinda de Jesus. Como Jesus está dizendo aqui em Mateus 24, ele virá e todos o verão. Ele não estará no deserto, ele não estará numa casa, num templo, mas ele virá dos céus e todos o verão. E a questão do cadáver e das águias. Versículo 17: e vi um anjo que estava no sol, e chamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos pequenos e grandes. Nesse capítulo 19, João fala da vinda de Cristo e de como ele pelejará, como ele vai lutar contra os infiéis, os iníquos, aqueles que se uniram ao anticristo para lutar contra Deus. Ele vai matar a todos, e haverá um grande exército de cadáveres, e o anjo chamará as aves do céu para comerem esses cadáveres. É disso que Jesus está falando em Mateus capítulo 24, esta é a referência. Então ele virá como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, todos o verão, e aí haverá cadáveres, e ajuntarão as aves, as águias, para comerem esses cadáveres. Ficou claro para você? Você entendeu? Ficou com dúvida? Deixa aí no comentário para mim, para eu ver se você está acompanhando aquilo que eu estou explicando. Curte esse vídeo, manda para uma pessoa que não entendeu também, e considere se inscrever neste canal antes que venha aquele grande dia, antes que venha a vinda do Senhor, antes que as aves do céu comam os cadáveres por aí. Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo.